Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um livro que eu li. Na verdade, não é só uma história, né? São várias histórias durante o livro todo, mas tem uma que me chamou bastante atenção, eu gostei bastante. Então eu quero compartilhar. Na verdade, não é só uma história, né? Ela é um ensinamento, uma lição de vida, tanto para a vida quanto para a vida financeira, né? Falando financeiramente falando. Então, é uma história bem legal, vou contar aqui para vocês resumidamente, né, do meu jeito. E vai ser um pouco longo, talvez, seja um pouco longo esse vídeo. Então, quem não gosta de vídeo longo, pode, né, pula o vídeo aí. Quem gosta de ficar scrollando o vídeo de 3 segundos e ficar pulando de vídeo em vídeo, pode sair. Esse vídeo vai demorar um pouquinho. Então, como eu falei, né, durante o livro, são várias histórias e cada história conta uma situação de um personagem ali. Né, ele conta a história dele, o que aconteceu com ele, né, e como ele resolveu a situação, como ele agiu ali e tal. Então são várias histórias. E essa parte da história que eu vou ler, ela chama O Emprestador de Dinheiro da Babilônia. E para quem não sabe, eu também não sabia, a Babilônia não existe mais, né? Quer dizer, sabia que não existe mais, eu já sabia. Mas eu não sabia que ela ficava onde hoje é o Iraque, né? Ali na região ali do Oriente Médio, ela seria o Iraque. Então essa história se passa lá e o personagem é o Rodan. Tô lendo aqui do lado aqui. É o Rodan, que ele é um fabricante de lanças, isso, fabricante de lanças, e o outro que é o emprestador de dinheiro, que hoje em dia seria um agiota, né? Ele chama Maton. Então, são esses dois personagens que vai ser baseada essa história. Na época, a Babilônia era considerado a nação mais rica do mundo, né? O povo mais rico do mundo ali, entre todos que tinham ali. Então, eles, né, tinham bastante riquezas, a arquitetura também era uma arquitetura muito rica, assim, em detalhes, essas coisas todas. Então, era o povo mais rico daquela época ali. Então, nessa época, o Rodan ali, que era o fabricante de lanças, ele foi chamado pelo rei, né, para fazer um projeto de uma nova ponta de lança ali, pro exército dele ali, para a guarda real. E ele fez um projeto lá e o rei gostou e o rei acabou presenteando ele com 50 moedas de ouro. E ele ficou ali, né, todo contente ali, todo alegre, porque ele nunca tinha recebido tanto dinheiro assim. Naquela época, o ouro era o ativo mais valioso. Até hoje em dia também continua sendo, né? Era ouro, prata e bronze. Né? Então, ele, o rei deu 50 moedas de ouro de presente para ele. E ele, né, ficou todo alegre ali, não sabia o que fazer com aquele ouro, porque ele nunca tinha recebido tanto ouro assim. E aquela quantidade era equivalente a um ano de trabalho dele. Né? Então, no caso, ele poderia ficar um ano sem trabalhar. E ele ali, todo alegre, contente com o ouro que ele tinha recebido, ele ficava um monte de gente procurando ele, né, pedindo dinheiro emprestado para ele, porque ficaram sabendo que ele tinha ganhado aquele ouro ali e tal. E aí ele pegou e foi atrás de um cara que é o emprestador de ouro. Ele queria um conselho, né, emprestador de dinheiro, quer dizer, no caso que seria o agiota da época lá. Ele foi atrás do Maton. E aí ele pegou, foi atrás do emprestador de dinheiro lá, do Maton, e quando ele chegou lá, o cara recebeu ele lá e perguntou o que que aconteceu, né? O que que você fez dessa vez? Porque eles já eram conhecidos já. O que aconteceu dessa vez? Você se meteu aí em alguma dívida, alguma coisa, né? Pra você vir me procurar e tal. Aí ele disse assim, não, eu vim te procurar pra você me dar um conselho. Aí ele até achou assim, né? Pô, conselho, né? Geralmente as pessoas vêm atrás de mim pra pedir dinheiro emprestado e não pra pedir conselho. Aí ele falou, né, que foi procurar o Maton pra poder pedir um conselho pra ele. Aí ele pegou, convidou ele lá pra casa dele, né, pra comer com ele ali e tal, e pediu pra explicar o que tinha acontecido, né, pra que que ele queria um conselho. Aí eles ali, né, comendo ali, conversando, ele começou a explicar, né, pro Maton o porquê que ele queria o conselho. Ele disse que ele tinha ganhado um presente do rei, que eram as 50 moedas de ouro, porque ele tinha feito uma nova lança lá, um novo desenho de lança, né, pro exército lá, o rei gostou, presenteou ele com 50 moedas de ouro. E muita gente começou a procurar ele para pedir dinheiro emprestado, né, essas coisas todas, inclusive a irmã dele, né, do cara que fazia a lança lá. E ele gostava muito da irmã dele e tal, só que o dinheiro não era para a irmã dele, era para o marido dela, né, ele queria se tornar ali um comerciante ali, queria ser grande na região ali, e ele não tinha dinheiro para investir no comércio dele. E a irmã dele ficou sabendo que o irmão tinha ganhado esse dinheiro, pediu para ele emprestar o dinheiro para ele, né, para ela no caso, para o marido dela, para ele poder investir. E conforme ele fosse ali, né, ganhando dinheiro, lucrando, ele ia pagando pro irmão dela de volta. Só que ele ficou com o receio, porque era muito dinheiro na época, né, para ele ali. Era um ano de trabalho dele. E ele não sabia o que fazer, não sabia se emprestava, não queria ficar mal com a irmã por não emprestar o dinheiro. E ele acabou indo lá no emprestador de dinheiro para poder pedir
um conselho porque o cara era rico, né? O cara era rico, então ele sabia como lidar com dinheiro, sabia como negociar ali e tal, então ele foi lá pedir um conselho. Aí o emprestador de dinheiro, muito sábio ali, né? Porque ele já era acostumado a lidar com dinheiro, começou a explicar algumas coisas para ele ali e falou assim, ó, emprestar dinheiro assim é uma coisa que tem muita responsabilidade, né? Envolve muitas coisas ali que você tem que avaliar e tal. Mas eu vou te contar uma história para você entender e depois você vai me dizer se faz sentido ou não. E ele começou a contar uma história ali pro Rodan, né, que era o cara da lança. Ele foi e falou assim: Você já ouviu a história do fazendeiro que podia entender o que os animais falavam? Aí ele falou assim que não, que nunca tinha ouvido falar dessa história, né? E ele começou a contar a história desse fazendeiro que podia escutar o que os animais falavam. Então ele começou a contar ali a história do fazendeiro que escutava os animais conversando, né? E ele falou que certa noite o fazendeiro estava ali no quintal da fazenda dele aí ele viu o cavalo conversando com o asno. Né? E o cavalo começou a se queixar que ele trabalhava demais, porque ele, quando era de manhã, o escravo do fazendeiro vinha, né, colocava a canga nele a carroça, e ele ficava puxando a carroça ali o dia todo, né, faça chuva, faça sol, e ele não tinha nenhum tempo de descanso, e quando era no fim do dia, ele estava cansado, com o pescoço esfolado, porque colocava aqui assim, né, a coisa nele, então ele ficava todo esfolado no final do dia, e não tinha nenhum dia de descanso. Aí o cavalo falou assim pro asno: enquanto você é uma criatura que tem sorte, porque você, né, tem as suas horas de descanso, você é coberto com mantos ali, com vestimentas para o rei poder montar nele, né, que o rei montava no asno. E não trabalha todo dia, só quando o rei sai, e quando o rei não sai, você fica ali descansando, só comendo e bebendo. E nisso os dois eram amigos, né? Tipo, eles estavam tendo essa conversa, mas o cavalo e o asno eram amigos. E nisso, o asno ali, muito amigo do cavalo, né? Ele falou assim: Eu vou te ajudar, né? Para você ter uns dias de descanso ali. Você vai fazer o seguinte: quando amanhã, no dia seguinte, logo de manhã, quando o escravo vir te amarrar ali para, né, pra puxar a carroça e tal, você vai se deitar ali, né? Vai se jogar no chão e vai começar a gemer, né? Gemer como se você estivesse com dor, porque aí quando o escravo vê, ele vai voltar lá pro fazendeiro e vai falar que você está doente e não vai poder trabalhar. Né? E foi essa a ideia que o asno deu pro cavalo para fazer. Aí o cavalo falou, tá bom, vou fazer isso. Aí quando foi no outro dia de manhã, né, ele fez isso. O escravo chegou lá para poder amarrar o cavalo para poder trabalhar, né, na fazenda. E ele se jogou ali, começou a gemer e tal. Aí o escravo viu e foi falar pro rei. Falou assim, o cavalo tá mal lá, não tá conseguindo levantar, não dá para trabalhar. Aí o rei pegou e falou assim, então coloca o asno no lugar dele. Aí o escravo voltou lá, né, e pegou o asno e colocou, amarrou como se fosse no lugar do cavalo e colocou ele para trabalhar no lugar do cavalo. E ele ficou o dia inteiro lá na fazenda puxando carroça, né, fazendo o trabalho que era o trabalho do cavalo. Aí quando foi à noite, né, no final do dia, o asno voltou lá pro celeiro, né, todo cansado lá, machucado, porque né, ele esfolou todo o pescoço que nem o cavalo, né, que ia ficar amarrado aqui no pescoço para puxar a carroça e tal. E o cavalo chegou nele e falou assim, agradeceu, né, pelo conselho que ele tinha dado e ele conseguiu descansar e tal. E aí o asno reclamou, né, falou assim, pô, enquanto eu, né, eu fiquei no seu lugar, enquanto eu, né, como toda gente de bom coração que tenta ajudar os outros, acabo me ferrando e eu acabei tendo que fazer o seu trabalho, né, no seu lugar. E ele falou assim, aí depois ele falou assim de novo, né? A partir de agora você que vai ter que fazer o seu trabalho de puxar a carroça e tal, né? O asno falou pro cavalo. E o asno acabou falando assim pro cavalo, né? A partir de agora você que vai ter que puxar o arado, porque eu ouvi o fazendeiro falando que pro escravo que se você ficar doente de novo, ele vai te mandar pro açougueiro. No caso, ele ia mandar o cavalo pro abate, né? Porque se ele ficasse doente de novo, ele ia ser mandado pro abate. E o asno foi e falou assim: tomara que ele faça isso mesmo, seu cavalo preguiçoso. Chamou ele de preguiçoso ainda. E a partir disso aí, eles não eram, não continuaram mais amigos, né? Eles terminaram a amizade ali por conta disso aí, por conta de o asno ter ajudado o cavalo, né? E ele acabou sofrendo a consequência de tendo que carregar o trabalho do cavalo ali no lugar dele, né? Bom, aí no final da história, né, a história acaba aqui, aí o Maton, que é o emprestador de dinheiro, pergunta pro cara da lança se ele entendeu, né, se ele sobre qual que é a moral dessa história que ele contou no final ali. E ele falou que a moral da história é o seguinte, se deseja ajudar um amigo,
faça de bom modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. E agora, o que que essa história toda quis dizer pra gente aqui? Né? Agora eu vou dizer o que eu entendi. É aquela velha história, né, do que a gente sempre fala, amigos, amigos, negócios à parte, né? Porque muitas vezes amizades são terminadas por conta disso, né? De a pessoa pegou, principalmente falando de dinheiro, a pessoa pegou um dinheiro emprestado, era amigo e aí não devolve, não paga a pessoa de volta, porque é meu amigo, então eu posso pagar quando eu quiser, eu posso pagar, ou posso não pagar, né? Porque é amigo da pessoa. E na verdade não é assim, né? Amigo, você pegou um dinheiro com ele emprestado, alguma coisa, mas você tem que devolver. Né? Não importa se você teve uma dificuldade, conversa com ele e fala assim, ó, não posso te pagar agora, mas posso te pagar daqui, né, de pouco em pouco, até conseguir pagar tudo. E é isso, né? A história é essa, que as pessoas, as amizades acabam por questão disso, né? De emprestar dinheiro, entre outras coisas mais que acontecem aí. E muitas vezes é isso mesmo que acontece. A gente tenta ajudar uma pessoa ali, né? Porque é um amigo, um parente, né, quem quer que seja ali, você tenta ajudar, mas muitas vezes a gente não acaba não vendo a consequência daquilo que a gente está fazendo, né? Se eu tá ajudando aquela pessoa ali, tem algum risco, né, de acontecer alguma coisa, de eu terminar alguma amizade, de ele não me pagar, né? Então tudo tem um risco ali de estar investindo aquele, não só no caso de emprestar dinheiro, né, mas em muitas outras coisas também. A gente tem que analisar certo, porque isso pode acabar com uma amizade, né? E muitas vezes tem amizades de anos que acabam porque a pessoa pegou um dinheiro emprestado e não pagou. Bom, e no final da história, o que que aconteceu, né? Ele emprestou o dinheiro ou não, né? Você deve estar se perguntando aí. O que aconteceu? O cara emprestou o dinheiro para ele mal ou não emprestou? Ele aqui não fala que emprestou nem que sim, nem que não. Mas ele fala assim que no caso, o Maton, né? Emprestador de dinheiro. Ele ensinou ali, né? O Rodan, o cara da lança, a tirar a conclusão por ele mesmo, né? Se ele deveria emprestar ou não. Mas ele deu ali, ensinou como que ele pode investir aquele dinheiro ali sem ele perder tudo, né? No caso, se ele fosse emprestar. Então ele pediu para ele ali analisar ali a situação, né? Como que o cara ia devolver aquele dinheiro de volta, né? Como que as garantias que ele ia ter se caso desse errado, né? O empréstimo ali, como que garantia que ele ia ter que aquele dinheiro ia voltar para ele, né? Então ele deu vários ensinamentos ali, né? Várias instruções ali para ele não perder o dinheiro, né? Se ele quisesse emprestar para a irmã dele, no caso, para fazer por marido dela fazer lá o empreendimento dele e para ele também ter um retorno daquele dinheiro, né? Não só assistir toma, eu te empresto e, né, fica por isso mesmo, não. E ele ensinou como emprestar o dinheiro, mas também como ter um retorno de volta, né? Além do que ele emprestou, entendeu? Então é basicamente isso, né? A história é essa. E o livro que eu tô lendo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Quem quiser ler, é um livro que é bem legal. Tô começando a ler, tô quase acabando de ler ele já. Esse aqui é o Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala aqui, ó, que ele é um clássico, né? Esse livro já vendeu bastante, já é um livro bem antigo. E ele fala aqui, ó, sobre como multiplicar a riqueza e solucionar problemas financeiros, baseados nos segredos do sucesso dos antigos babilônicos. Assim, esse livro aqui, ele não dá não é nenhuma dica assim, nossa, que coisa de outro mundo, coisa extraordinária, né? Isso aqui, o que ele ensina aqui é coisa que já existe há milhares de anos, na verdade. Isaac da Babilônia, né, que está explicando aqui. Mas são coisas que são simples, né? Simples de se aplicar, mas só que ninguém faz, né? São coisas que no nosso dia a dia ali em questão em relação a dinheiro, né? Hoje em dia não tem educação financeira, né? A pessoa gasta mais do que ganha, né? Compra o que não pode, não tem dinheiro para pagar depois, entendeu? Então, ele dá dicas aqui através das histórias, né? De cada história, ele conta um ensinamento ali. Como eu falei, não é só uma história. Cada história traz um ensinamento para você poder aprender a lidar com o dinheiro, né? Então é um livro bem legal. Não sei como que eu nunca li isso aqui antes, né? Já deveria ter lido isso há muito tempo. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro aqui também para poder aprender a gerenciar seu dinheiro aí, não gastar à toa, aprender a investir também, que muita gente, a maioria das pessoas não investe em nada, né? Eu me incluo nisso aí também, mas vou começar a me organizar para, né, começar a investir também. Inclusive nisso, aqui no livro também fala sobre isso, né? Sobre como você investir uma parte do seu dinheiro aí e não gastar tudo que você ganha. Enfim, é um livro que recomendo para todo mundo. Eu acho que deveria até ser nas escolas isso aqui, né? Não tem educação financeira hoje em dia nas escolas. Para as crianças pessoas mais jovens assim, aprender a poder lidar com dinheiro, né? Mas espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.